Seja bem-vindo! O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Eu sou a professora Juliana. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Mais um episódio sobre a Copa do Mundo. No episódio de hoje, vamos comentar, conversar sobre os jogos, os lances mais bonitos e o que mais o Jeffrey quiser falar para a gente. Você ouviu um nome diferente? Então você entendeu muito bem. Estou com um convidado para o episódio de hoje. O Jeffrey, um aluno lá da Costa Rica e fanático por futebol. Bem-vindo, Jeffrey. Como vai? Como vai, Juliana? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo também, beleza. Ok. Obrigada, Jeffrey, por aceitar o meu convite. O microfone do podcast é todo seu. E eu já quero começar com duas perguntas. A primeira pergunta: qual é a sua memória mais distante de Copa do Mundo? E a segunda: o que marcou você na Copa do Mundo de 2022? Interessante. Eu acho que a primeira memória que eu tenho da Copa do Mundo foi da Copa do Mundo de 1994, que eu acho que foi nos Estados Unidos. Eu era uma criança quando isso, e eu lembro que Brasil tinha um time muito poderoso. Eu gostava muito do time do Brasil, porque eu gostava muito do jogador Romário. Romário, não lembro o seu apelido, mas Romário era um jogador muito popular nesse momento. Então eu gostava dele e ele sempre estava fazendo gols o tempo todo. Eu acho que ele fazia como três gols pelo partido, pelo jogo, desculpe. Então eu gostava desse time. Eu acho que minha seleção, Costa Rica, não classificou para o Mundial de 1994. Então, eu acho que eu acho que eu tinha 7 ou 8 anos quando isso. Então, foi meu primeiro Mundial, minha primeira Copa do Mundo que eu assisti. E então eu tenho esse Mundial, minha memória, como o primeiro da minha história. Jeffrey, antes de você responder talvez a segunda pergunta, como é Uhum, a Costa Rica? Porque você já falou de imediato da seleção brasileira. uhum, E claro, sim, como brasileira, eu sei que realmente a seleção brasileira cria-se uma grande expectativa, é uma expectativa real. Afinal, foram 5 Copas, nós temos as 5 taças e as pessoas aguardam ansiosas pela sexta. E o futebol brasileiro, ele é conhecido no mundo inteiro. Mas como é a seleção da Costa Rica? Qual é o desempenho, o desenvolvimento da seleção da Costa Rica na Copa do Mundo ou no futebol de um modo geral? Normalmente não é uma seleção muito conhecida no mundo, porque o primeiro mundial que a seleção da Costa Rica foi na Copa do Mundo do Itália, 1990. Foi a primeira vez. E depois disso, eles foram ao próximo mundial até Japão 2002. Então, quando Costa Rica foi para o primeiro mundial na Itália em 1990, ninguém conhecia o que era Costa Rica, onde ficava, porque nosso país é um país muito pequeno, então não muito conhecido. Depois fomos para o Mundial de Japão, 2002. Tivemos que jogar contra o Brasil. Sempre temos que jogar contra o Brasil. E tivemos que jogar contra o Brasil, contra Coreia e Turquia. Eles não puderam classificar para a segunda rodada nesse Mundial. O desempenho não foi o melhor. Nesse Mundial, eles tinham muitos bons jogadores, mas não foi possível, porque o jogo contra o Brasil nós perdemos, eu acho que foi como 4-2.
Depois desse Mundial, fomos para o Mundial da Alemanha, 2006, e tivemos que jogar o jogo de abertura contra a Alemanha, na Uh, Alemanha. Sim, o primeiro jogo do Mundial. Então, eu acho que nós perdemos esse jogo 4 ou 5-0. Muitos golaços da Alemanha, eu lembro muitos golaços da Alemanha e o time da Costa Rica, eles não sabiam o que estavam fazendo no campo de futebol. Era incrível, incrível poder ver isso. Também não classificamos a segunda rodada nesse Mundial. Depois, eu acho que para o Mundial de 2010 não classificamos. E o próximo Mundial foi o Brasil. E o Brasil foi o melhor campeonato mundial da história do Costa Rica, olha, porque eu acho que ficamos nos primeiros 8 times. Costa Rica no Brasil classificou a segunda rodada e nessa rodada teve que jogar contra a Grécia. Ganhamos nos penaltis, um jogo incrível, um jogo que foi com muito estresse para os costarriquenhos, mas eles ganharam o jogo nos penaltis. E depois, nos oitavos de final, eles tiveram que jogar contra a Holanda. E esse jogo foi incrível também, um jogo que ficou 0-0 o jogo todo. E ao final, eles tiveram que ir aos penaltis também. Então, o problema foi que o treinador da Holanda mudou o goleiro para os penaltis e esse cara defendeu 2 penaltis. Então, Costa Rica foi eliminada nos oitavos de final nesse Mundial. Mas a melhor Copa da Costa Rica na história. E eu lembro que foi uma festa de pelo menos uma semana na Costa Rica toda, caramba. porque toda Costa Rica estava muito feliz e muito contente, as pessoas dançando nas ruas, e foi uma celebração muito grande no país quando eles lograram ficar nos primeiros 8 do mundo. Muito, muito diferente do que eu sei que o Brasil, eles estão acostumados a ganhar as taças. Aqui na Costa Rica, eles estão felizes quando fazemos um bom papel. Aqui no Brasil, se o Brasil ficar em oitavo do mundo, Um acho que vai, fracasso. acho que ninguém vai estar esperando a seleção chegar lá no aeroporto. Não, Sim, aqui, talvez tenha, sim, mas não é tanta festa assim sim, como aqui foi. na Costa Rica, por exemplo. Sim, sim, Eles- aqui foi. Aqui foi uma festa muito grande por isso. Então eu pude viver isso e vê-lo com meus olhos. Então Meus foi olhos. muito engraçado, sim. O que marcou você na Copa do Mundo de 2022? Qual é a sua memória? Qual será a sua memória da Copa do Mundo de 2022? Minha memória desta última Copa, eu acho que vai ser a final da Argentina contra a França, porque essa final foi um jogaço, foi um jogo muito interessante, porque ao começo do jogo parecia que a Argentina tinha todo o jogo controlado e depois, até o minuto 70, este cara Mbappé voltou louquinho e começou a fazer gols. O primeiro penalti que Mbappé fez, eu acho que mudou o estado de ânimo do Mbappé, especialmente, e o time francês. E depois disso, foi incrível ver como o Mbappé voltou o jogo de 2-0 para 2-2 em menos de dois minutos. E então, depois disso, o jogo foi incrível. A Argentina voltou, Messi voltou louco também. Todos os argentinos estavam tentando fazer o jogo todo, e depois foram para o tempo extra. O tempo extra foi um jogaço também. Incrível ver que esse cara Mbappé teve que fazer os penaltis no mesmo jogo. Eu acho que é a primeira final na história, o que eu lembro, que fica com o marcador 3-3.
nos 120 minutos, porque eu lembro que a final de 1994 foi para tempos extra também, mas eu acho que o marcador foi 0-0, Brasil e Itália. E foi por E pênaltis, não. foi pelos penaltis. Eu lembro porque Brasil ganhou e este cara, Roberto Baggio, italiano, que era muito famoso nesse tempo, foi o cara que não fez o penalti e Itália perdeu esse mundial por esse penalti que ele não fez. Então, eu acho que a primeira final que eu assisto, 3-3, foi um jogo incrível. Messi demonstrou ser Messi. um dos jogadores. Messi, Lionel Messi, demonstrou ser um dos jogadores melhores do mundo, provavelmente o melhor do mundo, porque ele tem os melhores números que respaldam a ele. E a única coisa que ele não tinha era o Mundial, a taça É. do Mundial. E agora ele tem a taça. Eu acho que ele poderia pendurar as chuteiras agora, porque ele tem todas as taças que ele parece que é possível ter. Eu estava lendo um artigo que Messi é o único jogador no mundo, porque Pelé nunca jogou na Europa, nunca ganhou a Champions League. Ronaldinho nunca ganhou a Copa América. Depois, Cristiano Ronaldo nunca ganhou o Copa do Mundo. E eu acho que quem era o outro, Maradona, também nunca ganhou a Copa América. Mas Messi ganhou a Copa América, ganhou a Champions League, ganhou todos os troféus possíveis na Espanha, Copa del Rey. Eu acho que La Liga Espanhola também, muitas vezes. E agora ele tem a Copa do Mundo. É o único jogador do mundo que conseguiu fazer isso. Então, Já pode pendurar as chuteiras, né? acho que está pronto. Mas o cara, eu acho que o Leo Messi ainda tem alguns anos para seguir fazendo dinheiro com o futebol. E ele vai continuar, provavelmente. Também escutei o treinador do Argentina, Scaloni, ele estava falando que se Messi queria jogar a próxima Copa do Mundo, que ele tinha o direito de fazê-lo e provavelmente ele chamaria a Messi para jogar a próxima Copa do Mundo. Quantos anos o Messi tem? Eu acho que tem 35, Tá velho já, né? mas vai estar muito velho para jogar a próxima. Mas eu acredito que até lá a tecnologia também já esteja bem avançada e que estarão cuidando do corpo dele nesses Sim. 4 anos já, almejando a próxima Copa do Mundo. E falando em Copa do Mundo, Jeffrey, quais são as suas expectativas para a próxima Copa? Você vai? Próxima, eu gostaria de ir. Eu entendo que a próxima Copa vai ser no Canadá, Estados Unidos e México. Eu acho que vai ser lá. Isso. Vai ser chamada a Copa do Mundo de Norte América, eu acho. Então, são 3 países. Provavelmente vai ser muito mais fácil para mim ir para lá. O que não sei é como vão fazer os jogos, porque por exemplo, se Costa Rica vai jogar no México o primeiro jogo e depois vai jogar o próximo jogo no Canadá, eu acho que não vai ser muito fácil de poder assistir os jogos. Não. Mas para a próxima Copa do Mundo, eu acho que vai ser muito diferente porque eles vão mudar a quantidade de times que vão classificar para a Copa do Mundo. Sempre han sido 32 times e para a próxima Copa do Mundo vai ser 48 times. Caramba. Então, não sei como vai ser. Vai ser muito mais jogos que as Copas do Mundo normalmente têm, mas eu gostaria de ir para lá. Eu gostaria de ir para lá. Provavelmente vai ser muito fácil para mim ir para México, porque é o país que eu tenho mais perto da Costa Rica. Uhum. E provavelmente a passagem vai ser muito mais barato do que para ir para Canadá. Também tenho um problema que se eu vou para Canadá eu preciso um visto.
Então, eu acho que o preço do visto para Canadá são perto de $300. Lá, lá! Sim. Então, não sei se isso todos os países têm que pagar, mas eu sei que Costa Rica, os ticos, os costarriqueños têm que pagar $300 para ter a opção de poder obter o visto canadense. Obter. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostaria de ir para lá, para a próxima Copa do Mundo. Eu espero que você vá para a próxima Copa do Mundo. Afinal, um fanático que é fanático tem que ir para a Copa do Mundo. Tem que assistir e tem que participar. E se não der, que seja pela televisão, então, Jeffrey. Sim, normalmente. Eu estou acostumado, eu sempre assisto pela televisão. A vantagem para a próxima Copa do Mundo, eu acho é que Costa Rica vai assistir porque normalmente da zona da CONCACAF sempre vão só 4 times e para a próxima Copa eu acho que vai ser 6. 6 da CONCACAF. Então provavelmente Costa Rica vai estar aí. Então vamos ver o que acontece. Torcemos. E será que vai ser nessa próxima Copa que o Brasil vai ter o Hexa? Provavelmente vai ter que jogar contra Costa Rica, como acontece em todos os mundiais. Sim, provavelmente. Se isso acontece, você tem que usar uma camisa metade brasileira, metade costarriquenha. Com certeza. Sim, e ainda você tem que fazer isso. Eu também tenho a minha camisa metade argentina, metade brasileira. Sim, ok. Sempre. Jeffrey, que conversa boa essa nossa. Obrigada por aceitar o meu convite. Agradeço mais uma vez a sua participação. Quero dizer que o microfone do podcast está sempre à sua disposição, caso você queira participar mais vezes. Será um prazer recebê-lo aqui para conversarmos um pouquinho, tá? Obrigada. Gosto de falar com você, Juliana. Obrigado para você por o convite para o podcast. E eu poderia voltar quando você quiser. Vou arrumar mais temas, viu, Jeffrey? Fique tranquilo. Sim. Se você quer falar de futebol, eu sempre vou estar com vontade de falar com você. Acho que nós podemos falar sobre luta livre num próximo episódio. A UFC. UFC, uma boa ideia. Sim. Bom, sim. Obrigado. Vamos ficar por aqui. Obrigada mais uma vez, Jeffrey. Um abraço a todos e até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, Jeffrey. Tchau, tchau. Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia In Situ.